Oi, tudo bem? Estamos de volta a mais uma aula online. Sou Marciano Souza, professor de Física, e hoje nós vamos falar de dinâmica. Então, quando nós estudamos as áreas da Física, nós iniciamos o estudo pela mecânica. Então, a mecânica ela se subdivide em duas grandes áreas, a cinemática e a dinâmica. Quando a gente estuda a cinemática, a gente estuda o movimento dos corpos sem preocupar-se tanto com as suas causas. Já na dinâmica, a gente estuda movimento mais causa. Tá? A gente estuda o movimento preocupando-se, levando em conta a causa, o que causou esse movimento. Então, exemplo, um carro ele inicia um deslocamento, uma bola inicia uma trajetória. Então, o que causou o movimento? Entenderam? Então, é isso que a dinâmica ela busca estudar. Então, é fundamental que para o início do estudo da dinâmica, que a gente tenha em mente a diferença entre as grandezas. Então, nós temos na física dois tipos de grandeza: grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares elas são representadas por um valor numérico. Então, um valor numérico dá sentido a essa grandeza, deixa a informação completa. Então, por exemplo, se eu te digo, a minha temperatura é 36 graus. Então, eu estou te dando a informação completa. Tu não precisa de saber mais nada sobre a minha temperatura. Tu já sabe que ela é 36 graus. E uma grandeza vetorial, ela é um vetor, então ela precisa de algo mais para ter sentido. Ela precisa de uma intensidade, ela precisa de um sentido e ela precisa de uma direção. Então, se eu digo assim, para levantar uma caixa, eu aplico uma força de 10 newton. Essa informação ela não está completa, por quê? Porque vai depender vai depender de uma direção e de um sentido. Imagina se eu aplico para levantar essa caixa, eu aplico uma força para baixo. Eu vou levantar essa caixa? Logicamente não. Então, eu preciso dar uma informação completa, certo? Então, uma grandeza, um vetor, uma grandeza vetorial, ela precisa de uma intensidade, que é uma representação numérica, um valor numérico. Ela precisa de um sentido, que é direita, esquerda. Então, vamos supor uma informação, você chega numa pessoa e pergunta: você viu um carro preto passar por aqui? A pessoa vai perguntar, a primeira coisa que a pessoa vai lhe perguntar é: qual o sentido? Direita? Esquerda? Né? E você precisa também de uma direção vertical, horizontal, que é o caso que eu falei. Então, se eu aplicar uma força sobre uma caixa, eu vou movimentá-la, então eu vou ter que dizer qual a direção que eu estou aplicando a força nessa caixa, nesse objeto. Então, por isso que a gente precisa, ter essa diferenciação entre as grandezas. E quando nós estudamos a dinâmica, nós trabalhamos com valores vetoriais, ok? Então, que principalmente nós trabalhamos com a força na dinâmica, e a força é um valor vetorial. Então, sabendo disso, nós vamos tratar das três leis principais da dinâmica, que são as leis de Newton. Então, vamos lá. Então, a primeira lei é a lei da inércia. Ela diz que um corpo tende a permanecer em movimento até que haja sobre ele uma força contrária para movimento ou repouso, até que haja uma força contrária para mudar o seu estado inicial. Então, isso daí, essa lei, ela explica aquela reação que você tem no carro ao parar. Quando o carro para de uma vez, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo ele vai para frente porque ele estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Do mesmo modo, quando ele sai rapidamente, o seu corpo vai para trás porque ele estava em repouso, ele tende a permanecer em repouso. A segunda lei é chamado princípio fundamental da dinâmica, que é a lei das forças. Então, ele diz que a força
é o produto da massa vezes a aceleração. Então nós temos a força, é dada na unidade principal, que é Newton, em homenagem ao criador das leis. A massa é dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo. Em algum caso, essa força é a mesma coisa do peso. No nosso caso, a força que nós exercemos sobre o chão é o nosso peso. Quando você sobe na balança e diz eu peso 50 quilogramas, então você está falando da força que você exerceu sobre a balança. Então essa força é a massa do seu corpo vezes uma aceleração que a gente já conhece, que é a aceleração da gravidade, que é uma aproximação de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa que se você pesa 50 kg, sua massa corpórea é apenas de 5 kg, certo? E, por último, nós temos a terceira lei, a lei da ação e reação. Então, essa lei, o próprio nome deduz, né? Toda ação gera uma reação, mas como assim na física? Como toda ação, ela gera uma reação. Então, uma vez que uma força é aplicada sobre um corpo, esse corpo, ele devolve a força no objeto que aplicou com a mesma intensidade. Então, exemplo, caso eu bater em uma parede, a parede vai devolver na minha mão uma força com a mesma intensidade. Do mesmo modo, se eu bater em um travesseiro, o travesseiro vai devolver na minha mão com a mesma intensidade. Mas por que na parede vai doer e no travesseiro não vai doer? Vai depender da resistência dos materiais, ok? Então, essa é a nossa aula. Reveja o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.